Muito bem, agora sim nós vamos começar trazendo aqui uma pessoa super especial para vocês. Vamos ver se a gente consegue colocar a combinação aqui com a grande, a única, a verdadeira, a inimitável, a sempre especial Leila Navarro. Eu vou dizer o seguinte, assim, a gente tem um privilégio de conhecer algumas pessoas que realmente mudam a gente de uma forma especial. Eu acabei conhecendo a Leila Navarro para entrevistá-la para o podcast Planeta. Uma das coisas que eu gosto de fazer é conhecer pessoas e promover o trabalho de pessoas do bem que tem um propósito. Eu tenho um podcast, chamado Podcast do Líder, Podcast Planeta, e quando eu entrevistei a Leila, eu simplesmente me apaixonei pelo bate-papo. Eu falei, por que a gente não faz uma apresentação sua no LinkedIn? Que você vai conseguir tocar ainda mais pessoas, divulgar ainda mais seu trabalho, seu conteúdo que é tão fantástico. Porque o áudio não mostra toda a magia que é a Leila. E assim, se você está entrando aqui, com certeza você conhece a Leila. Se por acaso você caiu aqui, você não sabe quem é a Leila, eu não sei em que planeta você vive. A Leila é uma palestrante internacional aí, com quase 20 anos de experiência,
super recomendada, mais premiada, uma das mulheres mais notáveis como palestrantes no Brasil, reconhecida pela Veja, autora de 17 livros, e eu estou sabendo que tem um 18º aí na linha de produção, é uma pessoa que está publicando todos os dias nas redes sociais. Então, Leila, gratidão demais você ter cedido um espaço aqui para conversar com a gente, e você trouxe esse tema que é super relevante. A gente está vendo gente realmente pirando na batata aqui, não saber o que está acontecendo, se frustrando, ficando em casa, amedrontado, e você está trazendo esse tema super relevante para nós como indivíduos e também como líderes, né? É a questão do medo desse futuro incerto. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu vou sair daqui e eu vou ficar gerenciando aqui o LinkedIn. As perguntas vão estar chegando para mim no LinkedIn. A Leila vai fazer a apresentação dela. Depois, quando chegar o momento, eu vou passar as perguntas para ela e vai responder todas as suas perguntas. Então, deixe seus comentários, deixe suas perguntas. Eu vou sair de cena aqui para deixar a Leila aqui mais à vontade para poder fazer a apresentação dela. E, Leila, nós estamos aqui com o coração aberto, muito felizes que você está aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência, da sua energia com vocês, a poderosa Leila. Gente, nossa, que apresentação maravilhosa. Muito obrigado, Carlos. Eu, na realidade, eu vim da área de fisioterapia, né? E outro dia uma pessoa falou, mas você continua fisioterapeuta? Porque você alonga cérebros e massageia coração. E eu achei isso ótimo, porque eu acho que a minha proposta é essa mesmo, é de alongar cérebros e massagear coração. Eu me especializei em medicina comportamental, então há alguns tempos, há 20 anos, que eu lido com comportamento e ajudo as pessoas a descobrir como estão os seus comportamentos, como elas podem mudar o seu comportamento, mudar a sua vida diante das situações. Parece que é uma coisa tão difícil, né? Que a gente tem essa autoridade, esse poder de a gente se mudar. Mas nós temos essa autoridade e esse poder de nos mudarmos de acordo com as circunstâncias. E é uma coisa simples e fácil. E quando vem uma pressão grande como essa que nós estamos vivendo, fica até mais fácil ainda. Porque sabe quando você quer aprender a nadar, mas você não tem uma piscina, você não tem uma água? Agora, quando você está no meio de um turbilhão desse, não tem jeito, você tem que aprender a nadar. Se tem professor ou não tem professor. Então, acho que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, nós temos uma capacidade de, nesse caos, criar soluções, atitudes, descobrir talentos, descobrir singularidades que a gente nem sabia que a gente tinha. Com tudo isso vem o medo. E essa foi a provocação dessa conversa. Porque eu tenho conversado com muita gente, pessoas de RH, líderes, pessoas autônomas, enfim, todos os tipos de profissionais, e as pessoas estão falando a mesma coisa. É uma sensação de medo. E o medo é natural, muito natural, quando a gente não sabe o que vai acontecer. Quando você não tem noção quando vai acontecer e como vai acontecer, mas vai acontecer. Quando a gente não tem a luz, fica difícil, né? Onde tem luz, não tem medo. Onde tem medo, não tem luz. Onde tem confiança, não tem medo. Aonde tem medo, não tem confiança. E é esse paralelo que eu quero fazer. É nessa viagem que eu quero ir com vocês. Na viagem da confiança. A gente, como líder de uma empresa, de uma equipe, ou até como líder de uma família, é muito importante o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa linguagem não verbal, porque a gente inspira muito mais as pessoas da nossa linguagem não verbal do que da linguagem verbal. A nossa linguagem não verbal grita, a nossa linguagem verbal entra por um ouvido e sai pelo outro. Se ela não tiver como base a consistência da sua atitude, do seu comportamento, da sua linguagem não verbal, nem adianta, não vai funcionar. E aí que eu acho que nós, líderes, nesse momento, temos que estar buscando a referência, estar buscando a ajuda, estar buscando o apoio na confiança. Olha que interessante. A confiança é uma via de mão dupla. Quando eu confio em você, você confia em mim. Mas de alguém tem que partir essa confiança. Alguém tem que inspirar a confiança. E quem geralmente inspira a confiança é quem está no local do líder, ou da mãe, ou do pai, enfim, de quem está liderando uma situação, né? Porque, na realidade, um filho nosso pode até liderar uma situação e ele começar a inspirar a confiança numa certa atitude. Vamos supor que ele entenda muito bem de internet, de todas essas coisas. Você está louco para fazer um monte de coisas no mundo, nas suas palestras online, nas suas conversas online, e você não tem toda a habilidade.
Se você tem um filho que tem essa habilidade, nessa situação, ele é que vai ser um inspirador de confiança e criar essa relação de confiança. Ai, daí você fica tão confortável quando você tem alguém que é da geração Y, dessa geração nova aí, que pode facilitar para a gente uma situação como essa. Então, não é uma questão de idade, mas é uma questão de competência profissional naquela área em que nós estamos buscando essa relação de confiança. Bom, você já era um RH, você já era um líder numa situação, um líder de venda, um líder de equipe, numa situação que você conhecia, que você tinha experiência. E agora, nessa situação, nem você conhece muita coisa, não pode garantir muita coisa, e não tem nem experiência do que está acontecendo, do que está mudando diariamente. Tem empresas que mudaram até o seu propósito. A empresa fazia uma coisa e passou a fazer outra, fazia cerveja, passou a fazer álcool, fazia não sei o quê, passou a fazer máscara. Quer dizer, teve mudanças incríveis. E estão aproveitando a equipe, estão se revendo. Então, você ainda não tem aquela confiança na competência profissional, mas como parece que foi o seguinte, houve um empréstimo do papel que eu tinha, que as pessoas tinham confiança profissional em mim, na minha competência profissional, e agora eu falei, gente, vamos todo mundo para esse barco. E a gente, como já confiava em você aqui, está confiando aqui, agora, nesse novo momento. Então, para você entender melhor, vamos falar, o que faz com que as pessoas confiem em você? O que faz com que as pessoas sintam tranquilidade, fiquem mais em harmonia, com mais coragem, mais criativa? Porque é interessante, quando a pessoa confia num líder, isso desperta coragem nela, dá coragem nela, porque ela sabe que tem alguém que está junto e que está segurando junto com ela. Então, ela vai em frente. Então, a coisa mais importante é a autoconfiança. Então, confiança tem uma regrinha assim, né? É A mais 7 Cs. Esse A de autoconfiança é a coisa mais importante para você inspirar confiança nas pessoas. Você que quer ser o cara que promove a confiança. Nós, brasileiros, somos um país de pouca confiança, você sabe, né? De cada 10 brasileiros, 8 não confiam na outra pessoa. Foi feito um estudo na Organização Mundial de Saúde. E se descobriu essa deficiência de confiança no Brasil. A nossa cultura é uma cultura de não confiança. A gente nem fala muito de confiança, né? A gente não discute muito isso. A gente até fala o seguinte: esmola demais, o santo desconfia. Eu não confio nem nas minhas próprias roupas, porque não pode. Eu não confio nem nas minhas próprias roupas, né? A pessoa fala assim. Ela fala assim: eu não confio nem nos meus próprios dentes, porque pode me morder. Então, a gente tem uma cultura de desconfiança, a gente nem percebe isso. E na hora que a confiança é o valor mais importante, nós temos que retomar isso e ver onde é que nós estamos nesse jogo da confiança. Então, a coisa mais importante é a autoconfiança. Quando eu tenho autoconfiança, que independe da minha competência profissional, que hoje nós estamos até tendo que rever isso, é onde eu me ilumino, onde eu tenho força, onde eu tenho garra, onde eu passo inspiração, onde eu provoco as pessoas. Então, quem está aqui comigo, esse RH, ou esse líder de equipe, essa pessoa que está com pessoas à sua volta, que precisa inspirar confiança, e até desde a sua própria família, né? A primeira coisa para me inspirar confiança nas pessoas é autoconhecimento. O quanto que você se conhece. Às vezes você se conhecia até muito bem, achava que se conhecia muito bem, mas nunca numa situação tão crítica como essa. Porque, gente, está caprichado, né? Eu digo que Deus caprichou. Eu adoro filme de ficção científica, adoro. Mas agora Deus caprichou. Nunca vi um filme que imaginou que o mundo inteiro podia parar e a Terra continuava a se movimentar. Porque a Terra, gente, continua se movimentando. Continua dia, continua noite, para as estações do ano vai continuar, tudo vai continuar. A gravidade continua. Depois a gravidade fala assim, não, vou largar isso aqui também agora. Não, a gravidade continua. Tudo continuou. Mas nós paramos. Nem todo mundo parou. Não parou relativamente, pode estar confinado. Mas o jeito que você trabalhava é uma parada nacional, né? Uma parada mundial. A coisa está num outro movimento. Então, não tem nem o que discutir. Então, nessa situação, você começa a perceber quem é você. Começa a descobrir outras coisas em você. E até descobrir um medo. E que é natural. Eu digo o seguinte, não reaja contra o medo. Não brigue com o medo. Não fala, não, eu não tenho medo, eu sou líder, eu sei, eu estou bem, eu sei, eu tenho que comandar, eu tenho que fazer, eu não posso ter medo. Não é questão de não posso ter medo. É entender
o que é o medo, o que está acontecendo. E isso começa no autoconhecimento, de você conversar com você, de você perguntar para você quem você é, o que está sentindo, o que você não está sentindo, o que está esperando de você nessa hora. Porque quando você se conhece, você se respeita, você sabe quais são os seus talentos, quais são as suas debilidades, fica muito mais fácil de caminhar. Eu digo o seguinte, se você me chamar de feia, gorda e burra, eu não ligo. Por quê? Porque feia eu sei que eu não sou, burra eu sei que eu não sou e gorda eu sei que ainda estou. Então, quando a gente sabe quais são os nossos talentos, quais são as nossas debilidades, não existe bullying. Fica muito mais fácil de você caminhar. Porque se o outro chegar e falar assim, mas você não sabe tanto quanto a gente, mas você não pode estar tão segura mais, você também não sabe isso. Por exemplo, não, eu não sei. E qual que é o problema? Eu não sei e vamos fazer isso junto. Então, você, como é essa sua debilidade, essa sua dificuldade, esse seu não saber, está claro para você, quando o outro vem e fala, ótimo, você está falando uma coisa que eu já sei, vamos partir para a segunda página. Então, fica muito claro e não tem bullying, não tem insegurança. Agora, se eu quero segurar uma coisa que eu mesmo não estou segurando, comigo mesmo, não funciona. Então, o autoconhecimento é muito importante. E essa aceitação do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu posso, do que eu não posso, do que eu faço, do que eu não faço. Isso é muito importante, essa aceitação minha, porque daí a minha postura é diferente. Está aparecendo um negócio aqui na tela que fala Your mic is muted. Não sei se está muted, mas enfim. Voltei aqui com o microfone de ouvido para ver se aconteceu alguma coisa errada para continuar. Então, autoconhecimento é o primeiro. Autoestima. A autoestima é muito importante. É interessante porque a gente fala tanto de autoestima, mas a gente nunca para pensar na escala do amor, aonde você está. É interessante, é tão interessante, é importante o amor próprio. Quanto eu me amo. Tem gente que ainda acha que isso é egoísmo. Mas quando a gente entra no avião, fala assim, primeiro põe a máscara em você e depois no outro. Então, você se amar incondicionalmente. E eu acho uma coisa interessante, porque eu fui aprender a amar no Chile, num curso com uma Maturana, que é um cientista e que chama a biologia do amar. Porque ele diz que amor é substantivo, mas amar é verbo, e verbo é ação, a verbo é atitude. Então, ele não entende falar de amar sem amar. Então, amar, ele diz que é respeitar o outro como um legítimo outro, legitimar o outro. Gente, você vê que vem numa sequência, né? Quando eu me conheço, eu me legitimo. Quando eu conheço o outro, eu legitimo o outro. E não fico esperando e querendo coisas que o outro não é e que não pode dar. Ele é como é. Atualmente está acontecendo muitas coisas interessantes, né? A gente confinada com a família, a gente está descobrindo um monte de coisas que a gente não descobria. Até certos defeitos que nem pareciam, agora no cotidiano, no dia a dia, no confinamento, começa a exacerbar, começa a ficar grande, começa a ficar até incomodativo. E daí eu estava fazendo uma live, e uma pessoa que viajou comigo para a Inglaterra, ficamos 2 semanas juntos, e ele falava, não, eu adoro a minha mulher, eu adoro a minha mulher, eu falava da mulher, coisas fantásticas. Agora que ele está em confinamento com a mulher, eu estava conversando com ele na live e falou assim, nossa, tá difícil. Outro dia eu queria sair de casa, mas não pode sair de casa. Eu queria dormir em outro quarto, mas não tem outro quarto para dormir. Como tá difícil? Daí eu falei assim, isso é que é amar. Amar é amar o outro, com as suas qualidades, com as coisas gostosas, com as coisas que nos dá prazer, mas com as coisas que não dá prazer. E daí ele lembrou de uma coisa fantástica. Ele disse que quando ele foi casar, ele foi fazer o curso de casamento, e no curso de casamento o padre mandou eles fazerem uma lista de todas as coisas que ele não gostava da mulher dele, da mulher que ele ia casar. E ele falou, nossa, mas por que ele vai perguntar das coisas que eu não gosto dela? Pergunta das coisas que eu gosto, estou casando com ela. E ele falou, não, eu quero das coisas que você não gosta. Depois ele pegou, reuniu todo mundo com aquela lista e pediu para eles conversarem, cada um conversar com o seu futuro cônjuge. Falou assim, olha, eu não gosto disso, mas eu vou aceitar isso. Eu vou suportar isso, né? E eu achei isso ótimo, né? Porque nesse momento de confinamento, quando a gente está assim tão perto da família, começa a acontecer várias coisas, né? Há pessoas que estão se separando, pessoas que estão se apaixonando mais. E isso é natural, isso não tem certo nem errado. É hora de conversar claramente. Tanto conversar com a gente mesmo, como conversar com a nossa equipe, como conversar com as pessoas que a gente está convivendo agora, e que a coisa fica tão maior, a coisa extrapola mais. E quando eu estou falando disso, de relacionamento, eu lembro do Godri.
Porque o Godri é ótimo, não sei se vocês conhecem o Godri, palestrante, famoso, importante, está aí no mercado há mais de 25 anos, e ele diz o seguinte, ele está casado há mais de 46 anos, e ele fala o seguinte, pergunta, como é que você se mantém um casamento há tanto tempo? E ele falou o seguinte, é porque é o seguinte, quando eu quis ir embora, ela não deixou. Quando ela me mandou embora, eu não quis ir. Então, ele está há 46 anos casado. Eu achei isso, sim, maravilhoso, que dá para a gente refletir um pouco. Isso é um amor incondicional. A gente não pode se mandar embora, não é verdade? A gente mesmo não pode se mandar embora. Estou falando de autoestima. Tem gente que fala assim, você fala assim, tira férias. Eu falo assim, eu não vou tirar férias porque eu viajo comigo e é um inferno. Quer dizer, quando você é a melhor companhia para você mesmo, a coisa fica difícil. Será que você é a melhor companhia para você mesmo? É muito interessante. Tem muita gente que está em confinamento sozinha. A gente fala muito das pessoas que estão em confinamento com outras pessoas. Mas e quem está em confinamento sozinho? É nessa hora que você vai saber o quanto que você se ama, que você gosta, que você se suporta. Porque até a gente sozinho, a gente sabe que a gente tem qualidades e tem coisas terríveis, que até para a gente é preferível sublimar, é preferível superar isso, porque não é fácil de conviver com a gente mesmo, né? E isso é autoconhecimento e autoestima. Então, eu falei de autoconhecimento, autoestima, e nós temos que ir para o terceiro ponto, que vai fortalecer a sua autoconfiança, que é para a gente chegar onde a gente quer chegar. Inspirar confiança dos outros em vez de medo, e deixar o medo fora dessa. Porque não dá para ficar os dois no mesmo lugar. Se tem medo, não tem confiança. Se tem confiança, não tem medo. O terceiro ponto é a autocrítica. E quando eu falo de autocrítica, é você ter uma crítica suficiente de saber claramente quais são suas singularidades. É muito interessante. Porque muita gente vai falar de singularidade, mas fala de coisas técnicas, de habilidades que adquiriu. Mas ela nem sabe profundamente qual é essa singularidade. Porque a singularidade é um talento, é um dom, é uma maneira de ser, é um ser. Está ligado com a sua essência, sabe? Que é tão fácil, é tão natural. Você faz aquilo de uma jeito tão fácil. É lógico que se aprimora durante a vida e que você pode estar alinhando, você pode estar focando em diversos segmentos da vida, mas é uma singularidade sua, é um diferencial seu, único. E que é interessante. Você tem mais de um, às vezes. Às vezes eu pergunto para você, qual que é a sua singularidade? Ah, nossa, eu acho que eu sou nasci para ser líder. Poxa, mas antes de ser líder tem tantas qualidades, né? Tem tantas singularidades para ele formar esse líder. E você vê que os líderes são diferentes, né? Os líderes são diferentes, parece que a liderança... Não, liderança é isso, isso. Sim, você pode aprender um monte de coisa, mas tem uma excelência, uma essência da liderança que é sua, que é você que dá aquele toque na liderança. Então, essa coisa da singularidade é muito interessante. E eu acho que quem ajuda muita gente na singularidade são as pessoas que estão à nossa volta. Que falam, nossa, mas você tem um talento, você tem uma facilidade de guardar a fisionomia das pessoas, de se relacionar com as pessoas, de energizar as pessoas, de agrupar as pessoas, de trazer as pessoas para as suas ideias. Enfim, são coisas tão simples que às vezes a gente não tem consciência disso. Eu acho que nesse momento de confinamento, onde a gente está tendo um pouquinho mais de espaço para nós mesmos, porque a vida, de qualquer maneira, você pode estar trabalhando muito, como muitos que eu conheço, que estão trabalhando 14 horas por dia, 15 horas por dia, e acham que tudo que estão fazendo não é o suficiente. Tenho falado com muita pessoa, diretora de recursos humanos, falo, gente, estou trabalhando tanto, mas parece que nada que eu estou fazendo é o suficiente. É, porque mudou a referência, né? A maneira de nós medirmos a nossa eficiência, os nossos resultados, também mudaram. Então, fica menos poupável. Então, dá essa sensação de a gente fazer e não fazer nada, né? Mas, de modo geral, tem pessoas que estão trabalhando muito mais, fazendo muito mais. Mas também porque nós estamos com mais tempo. Aquele tempo que a gente ficava no trânsito, ainda mais quem é aqui de São Paulo, aquele tempo que a gente ficava no tráfico, né? No tempo para cá, para lá, nós não estamos mais nesse tempo, né? Então, você consegue ter mais mobilidade, mais tempo nos seus horários, na sua agenda, na sua vida, nas suas escolhas. E isso provoca uma coisa muito interessante, um tempo para você perceber quais são suas singularidades, ter essa conversa com você, né? E perceber que diferenciais que eu tenho, e escutar mais o que as pessoas falam, os feedbacks que as pessoas dão para mim. Gente, você não precisa ter claro, você não precisa tatuar em você quais são as suas singularidades, mas você tem que ter consciência interna
do que é isso para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que as pessoas sempre falam quando termina a minha palestra, né? Eu não chamo que isso era uma singularidade. Como é que eu vou chamar isso de singularidade? Mas as pessoas, quando eu termino uma palestra, elas vão lá, e não é uma nem duas, são muitas, a maioria, para, nossa, deixa eu ficar perto de você, que energia, mas que energia, que energia. Eu falo, gente, mas eu passei tanto conteúdo, eu falei tanta coisa, eu despertei tanta coisa, eu inspirei tanta coisa, e a pessoa fala da energia. A energia, eu não tive que aprender nada, a energia já nasceu em mim, que energia é essa que ela está falando? Então, eles falam tanto na energia como sendo uma coisa singular, minha, e é uma coisa que eu nem valorizo tanto, eu valorizo a forma, o que eu falo, o que eu aprendi, o que eu estou passando. Olha que coisa interessante, essa energia. Né? Eu não vi ninguém colocar em nenhum talentos para o século XXI. Energia. Não tem isso, né? Mas eu vejo que uma singularidade minha é essa energia que eu passo. Para falar a verdade, eu nem sei como é que eu passo. Ela faz parte de mim. Isso não é fantástico? Então, quais são essas singularidades que são fortes em você, que mudam as pessoas, que mudam a realidade sua e dos outros, e que você não está valorizando, nem tem conhecimento disso, nem tem consciência, talvez. Tá? Então, autoconhecimento, autoestima e singularidade, essa autocrítica de saber no que eu faço a diferença realmente. Bom, agora acabou aqui, mas você tem que me escutar por aqui. Espero que você esteja me escutando. Então, se você vê, tudo isso está muito ligado ao autoconhecimento, né? Está tudo muito ligado ao autoconhecimento. De uma certa maneira, a autoestima, a autoestima, o autoconhecimento e a singularidade está muito ligado a você se conhecer. Agora vem o quarto, que eu adoro muito e que eu acho que é muito importante. E eu tenho comigo, e eu sugiro que você tenha com você. Porque isso dá uma autoconfiança, dá um brilho nos olhos, dá uma coragem. Quando a gente inspira confiança, vou te contar, você inspira coragem. A gente inspira coragem. As pessoas ficam mais corajosas, isso é genial. O quarto ponto que eu quero te falar chama-se autorrealização, para mim, ou pode chamar de autoeficiência. São as coisas que você já realizou na vida. É muito interessante, né? Sabe o que nós estamos vivendo? As pessoas, acho que nem estão parando para sonhar, nem têm pensado em sonhar, porque a realidade está tão crua, está tão forte, está tão insegura. Eu estou no meio de um tsunami, e você vem falar de sonhar, Leila, me poupe, sonhar. Nossa, a gente acha que sonhar é uma coisa tão fútil, né? Sonhar é a base desse brilho no olho. E você sabe disso, é que nesse momento a gente está esquecendo um pouco. Mas se você não se agarrar nesses sonhos, nós não vamos conseguir superar essa. Olha que coisa fantástica que eu vou te falar. Você tem que ter duas listas. Uma dos sonhos realizados e uma dos sonhos para realizar. Os sonhos realizados são sonhos que você sonhou, pensou, idealizou, se preparou e conseguiu. E não é só sonhos profissionais. Todos os sonhos, às vezes ter conseguido um namorado, ter conseguido um casamento, ter conseguido comprar um carro, ter conseguido passar no vestibular, ter conseguido entrar num grupo que você queria entrar, por exemplo, ser bandeirante, ser escoteira. Às vezes você ter conseguido fazer uma viagem internacional, ter conseguido fazer uma viagem nacional, ter conseguido acampar, ter conseguido participar de uma ONG, de uma ONG e ter feito um trabalho em algum lugar muito interessante e tal. Então, são coisas que você sonhou, você desejou, você trabalhou, você focou e você realizou. E só você sabe o quanto que custou aquela realização. Porque você sabe o tempo, o esforço, as coisas que você teve que fazer, os medos, as inseguranças que você sentiu no meio do caminho, quantas vezes você tentou desistir, quantas vezes pessoas que ajudaram a continuar naquele seu sonho sem saberem. Que coisa interessante. Essas histórias do sonho é uma coisa nossa. E quando a gente realiza, você tem que pôr numa lista. Tem sonhos que a gente realiza sim, parece mágica. Tem sonhos que tem o maior esforço para realizar. Mas se eu não tiver sonho nenhum, não tenho nem motivo para viver. E eu vou dizer uma coisa para você. Se não for para realizar, eu não quero nem sonhar. Eu sou tremendamente empreendedora. E não perco tempo com sonho, eu não alucino, eu sonho. E sonhar me dá força, me dá ânimo. Eu tenho mais de 60 anos, né, gente? Nem vou falar a idade aqui. Mas eu sou competitiva. Eu vou viver até os 105, porque a Dercy Gonçalves vive até 100. Eu sou competitiva, eu quero viver mais que ela. Mas para viver 100 anos, o que você precisa ter é desejos, vontades, curiosidades, coisa que você quer realizar, que quer aprender, que quer fazer. Agora, se eu não tiver certeza que eu consigo realizar,
eu desisto disso. Então, muito importante ter uma lista do que você já realizou, de maior, desde pequenas dificuldades até grandes dificuldades. Isso é genial, porque na hora que você está meio que numa baixa, só você com o movimento, dá uma olhadinha na sua lista de sonhos que eu deixo no meu celular e vai vendo sonhos realizados. Gente, é interessante. Até já recebi troféus. Eu sonho ser palestrante e eu já recebi um troféu como melhor palestrante do Top of Mind, do Público de Recursos Humanos. Mas não importa o troféu que a gente recebe. O mais importante é o que você sente dentro da conquista que você fez, o valor que tem isso para você. Então, eu tenho uma lista das realizações aqui e que isso me dá essa garra, essa gana. Agora, tem uma coisa que eu acho que é mais importante. Não tirando essa importância, mas é um pouquinho mais. São os sonhos que você vai realizar, os sonhos que você deseja, o que está daqui para frente. Isso é que dá vontade da longevidade, né? Porque senão, gente, quero morrer, o que eu vou estar fazendo aqui? Que sentido que tem a vida? Para mim, a vida é materializar sonhos. Isso para mim é a vida. E quando você tem isso claro, gente, até num confinamento como esse, você fica enlouquecida, você fica com energia, porque você tem muita coisa para fazer aqui. Olha a minha ideia como é que é, para te dar esse ânimo, essa energia. Na minha lista de sonhos a realizar, que tem mais de 100 sonhos a realizar, porque eu vou ver até os 100 anos, tem muita coisa para realizar. E nenhuma é alucinação, são sonhos que para mim é importante. O primeiro sonho que está lá é conhecer a aurora boreal. Eu não morro sem conhecer a aurora boreal. Esse é o meu primeiro sonho. E eu estava... Quando você tem essa lista de sonhos, fica mais fácil de você realizar, né? Porque tem sonhos que você tem prazo. Tem sonhos que, assim, eu pus antes de morrer. Porque ele não tem uma prioridade agora para mim. Mas ele está lá. E eu estou antenada a ele. Eu fui fazer uma turnê de palestras na Europa. E daí me sobraram 5 dias na Europa. Eu tinha 20 dias, sobraram 5, tudo pago, maravilhoso. Eu falei, gente, 5 dias na Europa, o que eu vou fazer? Era inverno, vou ver a aurora boreal, aproveitar para ver se eu realizo esse meu sonho, que está aqui, latente. E daí tem uma amiga que mora na Finlândia, era inverno, liguei para ela e falei, você vai comigo ver a aurora boreal? Ela falou, vamos lá. Eu fui para a Finlândia, cheguei na Finlândia, nós tivemos que ir para uma cidade que é mais longe da capital, que fica mais no norte da Finlândia. Fomos lá, Romovieri, e daí, quando chegamos lá, você baixa um aplicativo, no aplicativo dizia que no primeiro dia, eu tinha 3 dias para ficar lá, eu tinha 8% de chance, no segundo 9%, no terceiro 10% de chance de ver a aurora boreal. Porque a aurora boreal pode aparecer ou não, na verdade, e no inverno fica tudo meio nublado. Daí eu peguei e falei assim, gente, 10% é muita chance. Eu já ganhei uma Cherokee num sorteio de um shopping, eu tinha muito menos chance e ganhei, então 10% para mim é muita chance. Falei, vou lá. Então, você tem que contratar um guia, você vai num grupo, numa van, com mais outros turistas, e você vai. Lá pela meia-noite, você vai a 1 hora da cidade de carro, para não ter mais luzinha, para não afetar, para você ver a aurora boreal melhor. E depois você tem que esperar lá na madrugada que o céu abra, porque está todo nublado, porque é inverno, e você veja a aurora boreal no meio da madrugada. Gente, nós somos naquela van, todo mundo, tal, estamos da gringaiada, só eu de brasileira, e eu já estava tão animada que eu já estava vendo a aurora boreal sem ela existir. Eu já estava assim, estava vendo assim, sabe, eu começo a ver as coisas, ilusões. E daí eu falei, gente, olha ela lá, parece que a brasileira bebe. Eu falei, não, é que eu sou entusiasmada, energia. E os caras muito sérios, tinha um monte de chinês, coreano, muito engraçado. Chegamos lá, os caras, bom, tivemos que ainda subir um morro, com neve até o joelho, uma roupa para menos 36 graus, que parecia um astronauta, gente, uma coisa pesada, cansativo, tivemos que subir num morro, chegamos lá, sentamos e ficamos esperando a aurora boreal. Os chineses, os coreanos, os japoneses, tudo armaram os seus tripés com essas câmerazinhas, e o guia começou a contar que a aurora acontecia isso, a cultura da aurora boreal e tal, e tal. Passou 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, a aurora não veio. Ela não deu um cano. Todo mundo ficou louco, todo mundo ficou nervoso, bravo. Como? Pagamos tão caro, a aurora boreal não veio, o que é isso? Que não sei o que, todo mundo muito nervoso. E eu peguei, e a gente tinha que devolver a roupa e ir embora, né? Fomos descendo para devolver a roupa, o pessoal nervoso, reclamando. Eu falei, gente, nós sabíamos que nós tínhamos 10% de chance, nós já sabíamos consciência disso. Pelo amor de Deus, vocês estão muito negativos, muito mal agradecidos, muito nervosos. Vamos ter que fazer uma palestra para vocês. E daí eu falei para eles, essa frase que eu quero falar para vocês aqui, que me dá muito sentido na vida, é o seguinte: a vida é como um jogo de videogame. Enquanto você está perdendo, você está no jogo. Quando você ganhou, game over, o jogo acabou. Eu ainda estou no jogo da aurora boreal. A aurora boreal ainda tem sentido para mim, eu ainda vejo a aurora boreal. Eu ainda estou no jogo da vida.
Eu ainda quero continuar vivendo, fazendo, realizando e vendo o que vai acontecer depois dessa pandemia. Eu quero estar nesse jogo. Então, quando você quer estar no jogo, você encontra sentido para isso. É interessante. Enquanto você está sendo desafiado, você está crescendo, você está envolvido, você está com garra. Depois que você já chegou lá, acabou. Você vai buscar outro estímulo. Eu tenho netinhos. E os meus netinhos agora, o desafio dos meus netinhos é andar. Então, fica em pé, anda um pouquinho, cai. Fica em pé, se segura, experimenta e cai. Experimenta. Gente, olha que coisa genial. Esse é o jogo deles hoje. Esse é o desafio deles hoje. Enquanto eles levantam e caem, eles se divertem, eles estão. Nem não chora, é muito engraçado, experimentando, e empurrando um carrinho, experimentando várias maneiras, né, de descobrir como é que anda. Quando ele estiver andando, esse videogame acabou. Ele vai estar indo para outro. E assim é a vida. Pensa nisso, a vida é como um jogo de videogame. Enquanto você está no jogo, enquanto você está perdendo, você está no jogo. Quando você ganha game over, o jogo acabou. Em que jogo você está da sua vida? Em que jogo você quer estar da vida? Se você estiver nesse jogo aqui, da empresa que você está convivendo, que nós estamos passando esse turbilhão junto, da sua família, enfim, da ONG que você faz parte, enfim, da vida, não tem jeito. Você vai encontrar esse brilho, esse olhar, essa força, essa garra. Olha, eu, uma época da minha vida, isso uma época, nem vou falar uma época, há 30 anos atrás, eu participei de um grupo de estudo de física quântica. A gente estudava física quântica aplicada ao desenvolvimento pessoal e estudava o caos. Né? Muito interessante, o desenvolvimento pessoal e profissional e social das pessoas. E a gente ficou um ano nos reunindo toda semana para fazer esse estudo. Isso há 30 anos atrás, a gente já falava disso, coisa maravilhosa, e agora nós estamos vivendo tudo isso, coisa maravilhosa. E daí nós ficamos um ano, o grupo junto, e daí quando chegou no final do ano, nós fizemos uma festa e fizemos uma troca de amigos secretos. Como a gente ficou muito tempo junto, a gente tinha uma intimidade muito grande, uma intimidade muito profunda do conhecimento de cada um, porque no fim era um autoconhecimento na luz da física quântica, né? Uma coisa genial, e na luz do caos. E daí no final cada um tinha que dar um presente de amigo secreto, que foi sorteado, que tivesse a ver com a jornada daquela pessoa durante aquele ano todo que nós estávamos estudando aquilo. E quando eu fui abrir meu presente, que me deram presente e tal, o que era? Era uma bússola. Gente, mas uma bússola? O que eu faço com uma bússola? Eu não sou navegadora, eu não sou piloto de avião, eu não saio em trilhas. Para que uma bússola? Não entendi. Perguntei para a pessoa que me deu. Gente, não entendi. Para que uma bússola? Ah, Leila, é porque você é tão desnorteada que eu tive que dar uma bússola para você encontrar o seu norte. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Até hoje, metaforicamente, eu tenho uma bússola de pendurada aqui no meu pescoço. Parece que tem esses macrocolares aqui, mas isso para mim representa uma bússola. O que é a bússola? Você vira, você joga, ela sempre cai e cai no norte. Pode estar o maior tsunami da paróquia, o maior terremoto da paróquia. Papá, quando ela cai, ela aponta o norte. Eu acho que nesses momentos, nós estamos falando de autoconfiança aqui, nós estamos falando de autorrealização, eu acho que a bússola tem um norte, tem um porquê, tem um sentido, que não precisa estar tatuado, é uma coisa que é sua, é interna sua, mas isso é que dá brilho nos olhos e garra nos dentes, independente do que estiver acontecendo, da pior realidade que você estiver vivendo, da pior realidade que você estiver vivendo. Realização, sonhos. O que eu realizei, o que eu vou realizar. Norte, sentido, por quê? Então, eu estou falando aqui da autoconfiança. Como nós, como líderes, temos que inspirar confiança no outro, a partir da nossa autoconfiança. Como nós podemos inspirar coragem no outro? A partir da nossa autoconfiança que dá coragem para a gente. E daí, o que acontece? Eu falei de autoconhecimento, autoestima, autocrítica, com a sua singularidade, suas singularidades. Sua singularidade. E daí, eu falei o quê? De autorrealização, de autoeficiência, né? Que é essa coisa que você é, e que você pode, que você faz, que você realiza, que você materializa. E aqui o último, o quinto, que é a autodisciplina. Eu acho que a autodisciplina é uma das coisas mais difíceis, sabe? Porque eu acho que nós brasileiros temos uma dificuldade com disciplina, né? Da impressão que isso não é pra gente, é que tem esse jeito da gente e tal. Talvez eu estou falando isso por mim, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com disciplina. Eu sou sagitariana, eu adoro a liberdade. Mas a disciplina, ela te dá liberdade. Né? A gente não pode entender a disciplina como cercear minha liberdade. Não.
Porque é através da disciplina que eu vou conseguir o que eu quero para eu poder ter liberdade para realizar meus sonhos, tudo que eu quero. Então, o que vamos começar a trabalhar agora na nossa autodisciplina, né? E está muito, nesse confinamento, dá para perceber muito, né? De que hora você vai acordar, de você se programar que amanhã você vai acordar, você vai fazer uma dieta bacana, que você vai fazer um exercício, que você vai sentar no computador, mas você vai fazer alguns horários de descanso, que você vai telefonar para sua mãe naquele dia, enfim. Um monte de coisas que você se programa, se você se projeta, você imagina, você fala, se compromete com você mesmo, aí chega no dia seguinte, mais um dia, menos um dia. Gente, não é por causa do outro. Eu acho que quando na relação da gente com o outro, quando a gente começa a não cumprir o que promete, você quebra a confiança. Mas com você mesmo também. Quando você não cumpre o que você se compromete com você mesmo, também você quebra a confiança. É interessante quando você vê um esportista de alta performance, um esportista de sucesso, realizado, é uma coisa interessante. Porque são pessoas que são super disciplinadas. E elas têm uma confiança tão grande que elas vão conseguir, que elas vão fazer, que elas vão chegar, que... Por quê? Por causa do treino? Eu acho que não é tanto pelo treino, eu acho que é muito mais porque elas se comprometeram, elas foram lá e fizeram, e se esforçaram, e se superaram, porque o que elas prometeram para elas era mais forte do que o próprio treinamento. Eu acho que isso faz a diferença. Eu fico sempre imaginando um surfista, né? Porque hoje eu acho que nós temos que surfar nesse mar de incertezas. E um surfista, gente, procura as piores ondas, as piores incertezas do mundo. E ele vai lá com a prancha dele, sabe o que ele faz? Ele vai naquela zona maluca. Eu falei assim, gente, mas o cara não pensa que tem um risco? Risco tem, até eu estou falando com você aqui agora. Posso infartar, morrer, a gente não acabar esse negócio. Tem risco, tudo tem risco. Eu não sei, pode cair um avião aqui, quer dizer, o que tem risco? Risco, a gente não tem certeza de nada, a gente tem um monte de possibilidades, na verdade. Pode ter noção pela experiência que a gente tem, mas tem muitas possibilidades. E atualmente nós estamos tendo muitas mais possibilidades do que noção da certeza que a gente tinha pela experiência que a gente tem. Mas no caso de quem está surfando ondas e busca ondas mais majestosas ainda, como é que ele faz? Porque você acha que ele tem medo? O medo te tira o pé do chão. O medo não te deixa na firmeza, na convicção, na certeza, no deslizar, no você ser um com a onda. Sabe o que acontece? Eu acho que ele tem tanta autoconfiança que ele se entrega e ele com a onda é um fluir só. Por isso que eu falo assim, não reaja, não seja reativo, abrace o medo, abrace a situação, abrace a pandemia, abrace o confinamento, abrace esse momento que nós estamos vivendo. E quando você abraça, você é um com a situação e daí você consegue ter poder de mudar. Porque você não está contra. Muda aí, faz isso. Não, você está junto. Você e a situação e o sistema é um só. E com consciência você tem muito mais poder. E aí que é importante a autodisciplina. Porque quanto mais autodisciplina eu tenho, essa conversa, esse cumprimento que eu tenho, cumprimento de cumprir o que eu me prometo, essa intimidade, essa cumplicidade que eu tenho comigo, né? Isso transfere a qualquer relação que eu possa ter com o outro, até com a cesta de basquete, né? Que eu me lembro do Oscar Schmidt que falava, né? O quanto que ele treinava, o quanto que ele treinava. Ele treinava, acho que era para ter cada vez mais intimidade, ele com a cesta, né? Porque quando você vê certos atletas, você vê que parece ele, a bola e a cesta é uma coisa só, né? É uma coisa só, é um flow, é um fluir. É isso que nós temos que buscar. E isso tem a autodisciplina embutido, que é esse comprometimento, essa cumplicidade de você com você mesmo, essa confiança que você tem que criar com você mesmo. Quando eu vou te falando tudo isso, né, gente, eu já vou me sentindo com mais força, com muito brilho, com muita garra, com muita gana, e percebo que isso é que está me dando todos os dias força para continuar mais de 20 dias nessa loucura aqui, que é o confinamento, que eu achei que eu não ia aguentar. Por quê? Porque eu, cada dia, dormia numa cama, porque viajava muito, e eu estou há mais de 20 dias no mesmo quarto, na mesma cama, no mesmo banheiro, do mesmo lado. E estou achando isso engraçadíssimo. E eu estou percebendo que eu estou descobrindo outras coisas em mim fantásticas que eu nem sabia, estou tendo consciências de coisas que eu não sabia, de parar aqui, nesse útero. Eu acho que, de uma certa maneira, nós estamos num útero e nós vamos nascer. Nós vamos partir para uma outra realidade, porque o útero é uma realidade,
Nós sabemos que não vamos sair dela, né? Que a gente não fica útil o tempo inteiro, que a gente nasce. E a gente nasce para uma outra realidade, onde a gente vai aprender tudo, tudo de novo. Eu gosto dessa metáfora, que eu, como estou com netinhos novinhos, é interessante de você pensar nessa metáfora. Mas eu tenho uma outra metáfora também aqui do confinamento, é que eu acho que eu estou numa grande colmeia, né? Onde eu sou abelha rainha, estou aqui e não tenho que sair para nada, tudo vem até mim. Que privilégio, que coisa maravilhosa. Mas para eu estar tendo esse privilégio, quantas abelhas operárias têm que ir nos proteger para a gente conseguir continuar nesse confinamento, a fim de ajudar todo mundo, porque eu faço confinamento pelo outro, mais do que por mim, né? Isso é uma coisa fantástica, que é uma linguagem que todos nós estamos falando. Todo mundo, quando fala fica em casa, tá bom, você não quer ficar, mas fica pelo outro, não é por você. E eu acho isso fantástico, né? Porque é uma fala, que essa fala vai mudar o nosso paradigma, a nossa maneira de pensar, que vai mudar quando a gente sair desse útero aqui e ir para um novo momento, né? Então, nós falamos aqui de autoconfiança para você, líder, está inspirando coragem, inspirando confiança na sua equipe nesse momento tão instável, nesse momento que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E eu vou falar rapidinho agora, para a gente não estender muito e a gente poder partir para algumas perguntas. Eu vou falar de comportamentos que o líder tem que ter para inspirar confiança no outro, tá? Então, você tem que ter autoconfiança, mais 7 Cs. Agora, olha uma coisa interessante. Quanto mais confiança eu tenho, menos controle eu preciso. Quanto mais controle eu tenho, menos confiança eu tenho. Quer dizer, se eu tenho muito controle, é porque eu tenho pouca confiança. Quando eu tenho muita confiança, eu tenho menos controle. Olha como a confiança é muito importante atualmente, quando a gente trabalha à distância, de um jeito novo que a gente não conhecia, né? Muito interessante isso. Então, tem um monte de dicas aqui para a gente estar repensando e revendo isso aqui com a nossa equipe e com a gente mesmo. Só vou passar rapidinho por alguns pontos, como você inspira a confiança. Eu escrevi 2 livros de confiança com o professor Gazaia. Um chama Confiança, o Diferencial do Líder, e em espanhol o nome ficou melhor. É Quem Lidera Confia. Eu acho ótimo esse nome, Quem Lidera Confia. Guarda essa, líder, Quem Lidera Confia. E o outro é Confiança, a Chave do Sucesso Pessoal e Empresarial. Foi pela editora Integrare, e esses 2 livros estão muito interessantes, bem interessantes. Esse Quem Lidera Confia é uma história fictícia de uma empresa, onde a empresa é fictícia, e eu e o professor Gazaia somos consultores reais, que estamos indo, em cada capítulo, a gente vai diagnosticar de um jeito divertido, gostoso, prático, né, no comportamento das pessoas na empresa. A gente vai diagnosticar como é que tá o nível de confiança, a relação de confiança das pessoas. Então, vamos passar rapidinho por esses pontos de confiança. Então, o primeiro, para mim, confiar na pessoa, são 7 Cs. O primeiro é a competência profissional. Então, hoje você vê que está um pouco abalado, né? Porque é o seguinte, a competência profissional ele tinha numa certa realidade. Hoje, eu vejo que certos líderes meus, eu vou ficar meio preocupada, porque a nossa empresa fazia uma coisa, agora está fazendo outra, mudou isso, mudou aquilo. Mas é interessante, quando você já tinha confiança naquele cara, em competência profissional, somada com as outras 6 Cs da confiança, você consegue transferir essa confiança, mesmo que você ainda não tenha toda a confiança nessa nova competência. Mas você acredita que ele vai saber fazer isso, porque ele é um cara que fazia aquilo, ele está buscando, você confia nele, tá? Então, primeiro, a competência profissional. Eu confio numa pessoa que tem competência profissional naquilo que ela se propõe a fazer, ok? Depois, ele não precisa saber tecnicamente das coisas, né? Ele é o líder, ele precisa saber comandar, dirigir, procurar a solução para as coisas. Segunda, agora são comportamentos. Os comportamentos são o seguinte: primeiro é consciência. Eu só confio em alguém que tem consciência de mim, que me percebe. E hoje, líder, como é que nós vamos ter consciência do outro que está do outro lado, que a gente não está vendo, que não está pegando, que não está olhando no olho? Né? Então, esse nível de consciência agora, eu estou vendo que em algumas equipes que eu tenho trabalhado, até melhorou. Porque hoje as pessoas têm tido, parece que está tendo mais tempo de falar com as outras pessoas, de fazer reuniões todo dia de manhã. Estou vendo empresas que estão fazendo isso pela internet, tem que se reunir de manhã, medir algumas coisas, fazerem reuniões até 1 a 1, né, durante o dia. E eu estou vendo que o líder está vindo, tem empresa que eu estou vendo de negócio fantástico, o líder mandou um vídeo, ou todos os dias, ele vem falar 5, 10 minutos com todo mundo, entendeu? Ou manda para todo mundo uma mensagem diária. E o que isso que é uma relação de confiança muito grande, porque o meu líder, que eu via de vez em quando, nem via, agora ele aparece na minha tela, na minha casa, falando para mim como é que está, como é que não está, para onde nós estamos caminhando. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, eu acho que hoje o nível de consciência pode estar até melhorando muito, se você estiver percebendo a importância disso para a nossa relação de confiança com a equipe. Então, como é que a pessoa percebe que eu estou consciente dela? Por chat, por visual, perguntando, conversando, falando, mostrando que você está percebendo que ela está lá do outro lado, que ela existe.
É, e é duro, às vezes, porque o cara que está lá no confinamento na casa dele, às vezes ele acha que ninguém está percebendo ele. Então, é importante ele perceber que ele não é medido por algum controle técnico, não, né? Pela internet, não, mas que ele é percebido, ele é importante no sistema, porque ele é aquela pessoa. Então, tem que mostrar essa conexão. E essa conexão tem que ser assim, gente, olho no olho aqui, pela tela, entendeu? Ou por chat, mas tem que falar. E hoje isso é muito mais importante. Eu, pela minha experiência que eu estou tendo nas empresas que eu estou acompanhando, está acontecendo mais isso. Mas a gente tem mais tempo hoje para fazer isso. Tá? Por quê? Não perde 4 horas de tráfego na rua, né? Não fica tanto tempo para lá e para cá. Então, competência profissional, consciência. O outro é cumprimento, cumprir o que promete, né? Então, assim, vai entregar um relatório, vai ter reunião, não vai ter reunião, vai acabar a reunião tal hora, tal. Essas coisas que a gente promete, cumpre, é muito importante. E nós, brasileiros, não somos muito de cumprir. A gente aumenta 15 minutos, atrasa 15 minutos, a gente sempre arranja uma desculpa e vai assim. E eu acho interessante que quem já viveu fora do Brasil percebe muito isso, né? Como é legal de você conversar com gente, estar em grupos de pessoas que você sabe que se falou que vai chegar às 10, vai chegar às 10. Se vai entregar isso, que vai entregar isso. Né? Isso dá uma tranquilidade, porque é um esforço a menos, né? Do que a pessoa falar assim, eu vou entregar. Mas a gente sabe que ela pode entregar e pode não entregar. E o brasileiro tem muito disso. Então, eu acho que hoje, nessa relação de confiança que nós temos que ter, nós temos que estar percebendo que cumprir o que promete faz parte de aumentar essa relação de confiança e aumentar a confiança. Eu acho que não existe meia confiança, ou existe confiança ou não existe confiança. Se você é um cara que não cumpre o que promete, não dá para ter confiança em você, né? Mas e todo o outro resto que eu tenho, Leila? Mas não dá para ter confiança, né? Agora, se você acha que existe meia confiança, tá bom, escreva um livro de meia confiança. As pessoas confiam em mim menos nisso. Vamos ver se funciona, né? Então, competência relacional, consciência, cumprimento, cumprir o que promete. Clareza, falar a verdade, falar a verdade. E eu acho isso muito importante. Hoje em dia, falar a verdade está claro, muito transparente, porque isso vai criar muito mais segurança e confiança. E diante do desconhecido, se eu esclareço o caminho que nós estamos fazendo, é lógico, dentro do que vale a pena esclarecer, porque tem certas questões, talvez questões financeiras, questões que são questões de cúpula, que não tem interesse aqui. Mas também trazer o máximo que pode, sabe? Só não falar o que realmente você acha que vai criar um caos, que não tem necessidade. É lógico, a gente tem um certo senso, como pai, como mãe, né? Como gente que tem um conhecimento mais profundo da coisa, um conhecimento global da coisa, você sabe para que você vai dar o conhecimento para aquele time, para aquele outro time, para aquelas pessoas. Mas quanto mais claro você puder ser, gente, e até ser claro, disso aqui eu não posso falar, porque eu não tenho certeza, porque eu ainda não sei, ou tal. Mas e você falar do que pode falar, sabe? Quanto mais claro você for, nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante, porque vai criar mais coragem, mais relação de confiança, vai funcionar muito melhor. Porque nós estamos vendo a distância, né? Nós temos que garantir essa confiança. Competência profissional, consciência, cumprimento, clareza. Coerência. Tem gente que o chefe na Páscoa pegou o aviãozinho e foi passar não sei aonde. E todo mundo ficou sabendo. Mas ele mandou todo mundo ficar em casa. Coerência é você fazer o que você fala, né? Faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Eu acho que hoje não tem mais sentido isso, né? Não tem condição. Então, coerência é básico, é claro, para a relação de confiança. Por isso, quanto mais você tiver uma autoconfiança, tiver um comprometimento com você, você é mais coerente. Não dá para você ser uma coisa e falar outra, falar uma coisa e ser outra coisa, né? Então, é muito importante isso. Quanto melhor você tiver com confiança, com certeza a coerência você vai tirar de letra. E o sexto é consistência. Valores, 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 valores. Como é importante eu perceber no meu líder alguns valores, que não é o valor da empresa, mas é o valor daquele líder. Eu acho interessante, porque às vezes você sai de uma empresa e o valor da empresa não sai de você. Às vezes você se afasta de um líder, de um professor, de um avô, de um patriarca da família, porque morreu. Gente, mas aquele valor, aquele princípio, que é valor, não tem outro nome, né? Fica em você, porque o meu avô, nossa, ele era correto. E eu aprendi isso com ele, isso ficou em mim, sabe? Esses valores que passam. Quando eu conheço uma pessoa que tem valor e que isso transpira, transcende a postura, o jeito que ela fala, o jeito que ela é, isso me dá uma confiança, me conecta muito mais com essa pessoa, né? Quais são os valores
que você faz com que as pessoas se conectem com você, que as pessoas percebem você, que fala mais do que você fala. Isso é muito importante. E o último é coragem. Coragem de você ser você mesmo. Para a gente poder estar inspirando as pessoas com confiança, nós temos que ter coragem. E a nossa coragem está toda baseada na nossa autoconfiança, na nossa capacidade de inspirar confiança e fazer com que as pessoas confiem na gente. Quanto mais as pessoas confiam na gente, isso alimenta muito mais a minha coragem. Então, nós, líderes, nós temos um presente muito grande, porque a gente tem essa possibilidade de muita gente confiar na gente. Isso deixa a gente mais forte, mais corajoso, com mais garra, com mais gana de estar remando esse barco lá na frente e ajudando todo mundo a remar, porque nós estamos no meio do barco. E, por enquanto, está sem motor, nós temos que sair no braço, na abraçada. Gente, isso é o que eu tinha para falar. A gente tem feito algumas coisas interessantes nas empresas, algumas mentorias em relação à confiança, tentando trabalhar um pouco isso conforme a equipe, e palestras motivacionais e atitudinais, aquelas palestras de levantar o pessoal do chão. Eu até tenho uma declaração para fazer aqui, porque é muito interessante esse nosso exercício agora de estar fazendo as coisas pela internet, fazendo as coisas assim, via live, assim, né? Que é um jeito novo de ser. E que a gente tem que aprender a fazer, a se comunicar desse jeito, ver como é que funciona, se as pessoas prestam atenção, se não prestam atenção, se vão embora, qual é o tempo bom de fazer uma conversa dessa, qual é o tempo bom, o que a gente tem que fazer, mostrar slide, não mostrar, como é que a gente faz essa dinâmica. E eu, como sou palestrante motivacional e de alto impacto, aquela palestrante que chega com a energia toda, eu descobri um jeito de fazer palestra online, que é o que eu tenho feito também, palestras motivacionais de alto impacto para equipes, para estar levantando o pessoal. E é hilário, é uma experiência nova. Então, eu faço as palestras entrando com uma parte do offline, uma gravação de como é a palestra ao vivo, com gente tal, aplaudindo, gritando, todo mundo junto tal, um pedaço com bastante relevância, um pedacinho. Então, as pessoas lembram daquelas saudades que a gente tem, que eu falava assim, parece uma promiscuidade, né? Gente com gente aplaudindo, todo mundo rindo, todo mundo feliz, vendo uma palestra motivacional ali, entusiasmado, né? Gritando o nome da empresa, gritando e tal. E a gente lembra um pouco dessa vivência, para a gente poder entrar no online, trabalhar, trazendo um pouco essa memória para a gente poder aproveitar, né? Porque as nossas memórias também são aprendizado, a gente tem que somar nossas memórias com essa realidade para aprender a criar uma nova realidade. É lógico que em 2050 os jovens acho que não vão precisar mais disso, as pessoas que estiverem lá, mas nós ainda precisamos disso, de aproveitar da nossa memória para poder estar aprendendo esse jeito de falar, de ser consistente, de tocar as pessoas através desse jeito novo de ser, né? Então, eu quero saber se tem algumas perguntas, o que vocês acharam dessa nossa experiência, é legal de ter um feedback de como é que a gente pode estar fazendo, né, essas conversas, e eu falo, e as pessoas não estão falando nada, né? Então, é interessante. Agora, se tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente estar colocando, ou até de você colocar a sua dor, né? As pessoas podem falar um pouquinho do que elas estão sentindo hoje, se isso que eu falei tem sentido, se não tem, né? Na sua realidade hoje, como é que está o medo da equipe, o seu medo e etc. e tal. Como é que foi, Carlos? Ixi, Maria. Agora, acho que agora vai. Tá, maravilha. Gratidão, Leila. Estava aqui no bastidor, acompanhando, respondendo os comentários, os feedbacks que as pessoas estão dando, estão gostando bastante, demonstrando as emoções. Sabe que agora o LinkedIn também permite, né, ter a demonstração de emoções, isso é muito bacana, as pessoas estão curtindo. E até queria pedir desculpa para as pessoas que teve um problema técnico aqui na hora de fazer a transmissão, não estava conectando, e aí, no final das contas a gente conseguiu fazer a transmissão aqui com o microfone de um lado e o vídeo do outro, né, Leila? Tá? Depois deu certo aqui, graças a Deus. E enquanto o pessoal está se preparando aqui, eu tenho uma pergunta para fazer, né? A gente está falando o que fazer com medo do futuro incerto. Então, muito daquela fantasia que nós temos, né, todas as coisas que podem vir a acontecer, você deu dicas assim sensacionais para nos apoiar como líderes na autoliderança do que fazer para lidar com essa incerteza. E vamos dizer assim que a incerteza virou certeza. Chegaram as más notícias, né? Pessoas estão perdendo emprego, vamos dizer assim que o medo aconteceu, se tornou realidade. A gente sabe que normalmente a maior parte dos medos nunca se transformam em realidade. Mas como é que a gente poderia apoiar as pessoas que estão agora vivenciando demissões, que estão vivenciando por
o medo já passou, agora é a realidade. Estão passando por esses conflitos, por esses desafios. Como você ajudaria essas pessoas que estão passando por processo de layoff em massa? A gente tem conhecimento de várias empresas que estão demitindo milhares e milhares de pessoas. Como é que a gente lida com essas pessoas? Essas pessoas, como é que elas passam por esse processo de uma forma um pouco mais leve? Eu acho que a pior coisa é falar assim, nossa, por que eu não estudei? Por que eu não tive educação financeira? Por que eu não tenho um respaldo, uma segurança, um dinheirinho? Né? Porque é interessante, nós brasileiros não temos isso. A grande maioria não tem. A gente sempre acha, quando eu ganhar mais, quando eu ganhar mais, quando eu ganhar mais. Mas você já está ganhando. Esse pouco que você ganha, se você gastasse, se guardasse 10% do pouco, mas juntasse, já era alguma coisa. Então, assim, pegou muita gente de calça curta. E realmente, assim, é muito doído, muito doído. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar uma ajuda. O que eu estou percebendo que está acontecendo é empresas abrindo para isso, é pessoas físicas se abrindo para poder ajudar e colaborar. Porque não adianta eu estar bem se o outro não está bem, mesmo porque vai ser uma contaminação geral. Estamos todo mundo no mesmo barco. Então, isso está existindo uma consciência muito grande. Eu nem vou falar de governo, não vou falar de governo, não vou falar de política. O próprio Estado, né, deveria e deve, e vai tomar as medidas dele. Mas vamos falar que nós, como cidadãos, o que a gente pode fazer? Né? Então, eu acho que nós, como cidadão, quem pode manter o emprego de quem pode, se são pessoas, às vezes, até a sua diarista, você já está somando, você já está ajudando. Então, quem está escutando aqui, que pode ajudar um irmão que está desempregado, um cunhado que está desempregado, dividir ali no mínimo que está, como é que está conseguindo, sabe? Então, você pode ajudar pelo menos quem está próximo. Agora, se eu estou lá desesperado, não tem um próximo perto de mim, eu acho que tem que procurar associações, tem que procurar grupos, tem que procurar ONGs. Tem um monte de iniciativas sendo feitas nesse momento. Eu acho que é o seguinte, o que acontece com o bebê? Agora, falar bem assim, bem rasgado. O que acontece com o bebê? Quando ele está com fome, com sede, com frio, chora. Ele chora. Se ele não chorasse, ninguém ia saber que ele está passando mal. Então, você tem que... Hello, estou aqui, está mal. Tá? É que, como tem muita gente, antigamente, não agora, na pandemia, que se usava dessa piedade dos outros para manipulação, então nós, brasileiros, ficamos numa certa desconfiança. Malandragem, não sei o quê, não sei o que lá. Só que hoje, mesmo esse cara que estava na malandragem, a gente sabe que está mal. Porque é o pessoal de rua. Você sabe quantas pessoas moram na rua aqui em São Paulo? É um número assim tremendo. Se essas pessoas não tiverem apoio, o que acontece? Vão se contaminar, o que adianta a gente ficar dentro de casa, mas o vírus está lá fora, você saiu. É uma coisa muito complexa. Nós estamos no mesmo oceano, né? Então, nós temos que ter eu acho que cada um tem que ter uma consciência. Quem está passando dificuldade, procurar nos próximos aos seus, que fica mais fácil, né? Uma coisa que tem sentido, né? Procurando fazer trocas, procurando fazer permutas, procurando, tendo sacadas, tendo ideias. Também não é você pensar, eu saí da tela aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, eu cliquei um negócio errado aqui, às vezes, meu Deus do céu. Teu som está vindo aí, Leila. Que bom. Eu cliquei um negócio errado, eu sou ótima aqui. Mas então eu acho que é você ter sacadas, de você procurar permutas, procurar ideias, sabe? Procurar possibilidades. Eu tenho visto tanta gente agora entregando, né? Tanto esses meninos todos. Aumentou muito o número desses entregadores. Eu fui no supermercado outro dia, não tinha ninguém no supermercado, mas tinha quem? Tinha muitas pessoas, meninos jovens, né? Falei, nossa, para que tem tantos meninos com uma listinha na mão? Eles estavam fazendo compras para pessoas que devem comprar deles, não sei se para o WhatsApp, não sei para que serviços, mas ele está se criando um monte de serviços que são possibilidades de as pessoas poderem estarem resolvendo, né, uma questão de um ganho imediato, de um resultado imediato. Então, eu acho que existe sempre uma saída. E se você não tiver saída, você não sabe como sair, grita, chora, que nós está todo mundo muito sensibilizado nesse momento. Eu sinto isso. Você não sente, Carlos, essa sensibilização? Com certeza. Eu acho que o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Acho que as relações de trabalho também não vão voltar às mesmas. E como você muito bem falou no começo, as pessoas estão se reinventando, as pessoas elas estão saindo da forma que elas costumavam trabalhar para mudar até o modelo de negócio, né? E eu acho que isso não vai ser temporário. Claro que muita coisa vai voltar de uma forma geral, mas vai ter muita coisa que vai voltar a ser como era antes, de uma forma adaptada. As pessoas elas vão migrar. E uma das coisas que eu estou percebendo a nível global, com todas as pessoas que a gente vê, notícias, as pessoas elas estão começando a olhar um pouco mais para os outros.
estão parando de sair do ego, estão começando a ver as necessidades reais das pessoas, estão começando a ver o impacto real que a gente tem no mundo quando a gente para de estragar, para de emitir poluição em grandes quantidades, né? Crianças na China, talvez pelas primeiras vezes na vida, estão vendo o céu azul. Então, assim, o mundo ele não vai ser o mesmo. Da mesma forma que teve 11 de setembro, um ataque terrorista também, a aviação nunca mais foi a mesma, o sistema de segurança mudou radicalmente, agora também não vai ser mesmo. A gente vai ter que ter respostas mais rápidas. Bill Gates já tinha avisado isso, né? Que isso já em 2014, 2015 já tinha avisado que a gente não estava preparado para a pandemia. O que mais que a gente precisa para realmente começar a mudar, a pensar em sociedade? Então, gostei muito dessa abordagem sua. Eu quero agradecer demais a sua participação, Leila, a sua apresentação, super palestra online. Você falou que você já arrumou um jeito de dar uma palestra online, vamos para mim uma palestra online. Eu só estou participando aqui como host, ajudar você a fazer essa comunicação para o maior número de pessoas. Isso aqui vai ficar disponível no replay. A gente teve demonstrações de carinho, dizendo que te amam, Leila, que adoraram a sua contribuição, a participação, que diz que você tem essa energia é muito boa e que você faz isso com maestria. Então, eu só queria deixar agora, que você fizesse o encerramento, para você deixar como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Tem site, tem um LinkedIn, mas qual é a forma que você prefere que as pessoas entrem em contato com você, com a sua empresa, para você levar esse tipo de trabalho agora online para o maior número de pessoas? Não, acho que pode entrar mesmo no site, no LinkedIn, a gente responde, a gente está conectado em qualquer rede social, até no Instagram e no Facebook. Mas, geralmente, como nós estamos aqui no LinkedIn, acho que o LinkedIn é um grande canal e a gente está aberta para poder conversar e poder estar arranjando uma solução para você dentro da minha expertise, dentro do meu conhecimento, do comportamento humano que a gente pode estar ajudando nesse momento. Eu acho que é muito importante o positivismo, a gente se manter com a mente positiva, porque é o seguinte, se a gente se prepara para o positivo, para a saída, para o resgate, a gente vai estar bem na hora do resgate. Agora, se a gente fala assim, não vai dar certo, a gente nem se prepara. E daí, quando chegar, a gente já morreu, a gente não tem mais energia, não tem mais nada. Eu gosto daquele filme Os 33, que fala bem isso. Eles se prepararam para vir o resgate. Eles tinham que ficar 40 e poucos dias esperando, então eles racionaram comida, racionaram água, racionaram oxigênio. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos nos preparando para um resgate que a gente não sabe direito como que vai ser. Mas durante o caminho a gente vai percebendo, porque a gente já sabia que o caminho se faz ao caminhar, e nós estamos fazendo esse caminho junto, no mundo inteiro. Eu acho que eu não me sinto sozinha nessa caminhada. Eu estou muito tranquila, embora o mundo está nesse caos, porque eu percebo realmente que nós não estamos sozinhos. Tudo tem um começo, tem um fim, isso vai acabar, porque na vida isso é natural, as coisas têm começo, meio e fim, e nós vamos sair dessa juntos. Entramos juntos, vamos sair juntos. Eu acho que foi se existe alguém que comanda isso, foi de uma grande sabedoria, que sempre foi uma maneira que se ligou de uma maneira tão especial a todos os seres humanos. Se a religião era a coisa mais importante, hoje não é mais a religião, né? Porque não importa do Deus que você tenha, o vírus está atacando com todas as pessoas, nós estamos unidos o quê? Por sermos humanos, sermos frágeis como seres Sim. humanos, termos sonhos como seres humanos, temos que viver em sociedade como seres humanos, então está pegando em todo mundo, no mais básico tudo, que é a própria vida, né? No valor da própria vida. Muito obrigada pela oportunidade, querido Carlos, e até a próxima. Gratidão a todos que participaram. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Que você tenha uma vida extraordinária. Tchau, tchau.